Fala pessoal, estamos no Projeto X, multiplicando suas chances de aprovação. Eu sou o Gabriel Feitosa, professor de História. Hoje você tem um encontro marcado com uma aula sobre a Guerra Fria. Esse momento tão importante da nossa história, que dialoga muito com o período contemporâneo, dialoga muito com a nossa atualidade e fala muito aí dos novos contextos das relações internacionais entre o mundo capitalista e o mundo socialista. Galera, a Guerra Fria é na verdade, um longo período da nossa história internacional, da nossa geopolítica, que dura de 1945 até 1991, com o fim da União Soviética. Vamos entender o seguinte, galera, esse nome, né, Guerra Fria, tem esse nome nessa coisa de ser fria, exatamente porque nós não tivemos nenhum conflito direto entre as forças envolvidas nessa guerra. De fato, é uma guerra de proporções um pouco mais políticas, administrativas. Ela não partiu exatamente para um conflito direto, para um conflito militar mais objetivo. Na verdade, foi uma guerra de ameaças, uma guerra de flerte, uma guerra em que os dois lados se envolveram em vários tipos de disputas por influência e por uma tentativa de expansão do seu modelo político-econômico. Gabriel, mas que lados são esses? A tal da bipolaridade é muito importante num conflito como esse, pessoal. A ideia do mundo dividido em dois polos, por isso bipolaridade, um mundo bipolar, completamente dividido em dois regimes antagônicos entre si. O capitalismo de um lado e o socialismo do outro. Cada modelo será representado por uma grande potência nesse período, né, gente? Os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Duas grandes potências econômicas desse período que, após a Segunda Guerra Mundial, mostraram um poder bélico muito vantajoso. Vamos entender, galera, a Guerra Fria ela já começa no final da Segunda Guerra Mundial. O aluno acha confuso, caraca, foi uma guerra que emendou na outra? Basicamente. Mas não vamos entender a Guerra Fria como uma guerra como foi a anterior, né? Como a Segunda Guerra Mundial. São guerras completamente diferentes. Porque aqui eu já não vou partir para ataques, eu não vou partir para formação de frentes de batalha, trincheiras, como nós tivemos na Primeira Guerra Mundial, não. A ideia da Guerra Fria é uma guerra que parte para a ameaça, principalmente em relação à ameaça atômica, à ameaça nuclear. A bomba atômica, gente, se torna um avanço tecnológico muito importante nesse período. Nós falaremos dela daqui a pouquinho. Mas já entenda que a partir dos bombardeiros nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, promovida pelos norte-americanos em 45, já ali essa bipolaridade é formada. Porque entenda, o Japão ele era a última grande potência das forças do eixo na Segunda Guerra Mundial. Sabemos que a Alemanha e a Itália já haviam passado pelo seu processo de esfacelamento, né, pelo seu processo de crise, uma vez que Mussolini e Hitler já haviam sido mortos. No caso, Mussolini foi morto, né, em praça pública pela própria população italiana, e Hitler acaba cometendo suicídio em Berlim. Nesse momento, o Japão era a última potência a ser derrotada. E os americanos desenvolvem esses dois ataques, né, essas duas áreas civis, uma mancha negra na história dos Estados Unidos e uma mancha negra na história mundial, né, porque de fato a perda de civis foi muito grande, a destruição em massa foi algo muito estrondoso para aquele período, muito violento. E a gente percebe como, lançando essas bombas em Hiroshima e Nagasaki, a partir do Enola Gay, né, que foi o projeto atômico norte-americano daquele período, se você tem em vídeos, em fotografias, o mundo inteiro entrou em contato com a ameaça atômica, você percebe como, ao mesmo tempo, os americanos conseguiram acabar com a Segunda Guerra Mundial, né, derrotar a última potência que estava viva ainda, que era o Japão, e, ao mesmo tempo, ameaçar a União Soviética. Ué, Gabriel, mas eu estudei a Segunda Guerra Mundial e eu vi que Estados Unidos e União Soviética estiveram do mesmo lado na Segunda Guerra. Como assim ele quer ameaçar a União Soviética? Claro, gente, perceba, a partir de 45, essas são as principais potências. Então você percebe como os americanos já têm um interesse negativo, um interesse maldoso, de alguma maneira causar um incômodo na Rússia, um incômodo nas repúblicas soviéticas. Lançando essas bombas em Hiroshima e Nagasaki, o americano está dando um recado. Ele está dizendo, olha só, eu tenho esse tipo de arma. Eu tenho essa maneira de fazer guerra. Se você tiver também, maneiro. Mas se você não tiver, é bom que você não se mexa comigo. É bom que você não se meta comigo. Então perceba como, de fato, os americanos já têm um interesse muito agressivo, já em 45. E essa bipolaridade começa a ser formada.
os americanos, a partir da ameaça atômica, uma guerra que se faz por meio de chantagens, uma guerra que se faz por meio de ameaças, e a União Soviética, também com um bom poderio militar, né, com uma tecnologia bem avançada para aquele período, com um exército muito, né, de alguma maneira sentimental, né, com apego à mãe Rússia, principalmente a partir da vitória de Stalin na Batalha de Stalingrado. Então você percebe aqui como o próprio presidente Harry Truman desenvolve uma doutrina de ameaças internacionais em 1947, que chamaremos de doutrina Truman. Truman, na verdade, ele faz um discurso, né, em 47, e aqui os principais tratados da Segunda Guerra Mundial já haviam sido assinados, né? Você tem o Tratado de Tirã, a Conferência de Potsdam, a ONU já havia sido criada nesse contexto, né, já havia passado pelo seu processo de criação. A Alemanha já havia sido dividida, né, em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, uma influenciada pelos Estados Unidos e outra influenciada pela União Soviética. E é nesse momento que Truman vai ser muito claro. Ele vai dizer, precisamos, de alguma maneira, impedir o avanço da ameaça socialista. O socialismo não é uma política vantajosa para o mundo contemporâneo, não é uma política vantajosa para os países de primeiro mundo, e o próprio termo primeiro mundo, terceiro mundo, surge nessa época, né? Os países de primeiro mundo ligados à estrutura capitalista, os países avantajados, os países tecnológicos que caminham rumo ao progresso. Os países de terceiro mundo seriam os países em desenvolvimento, aqueles que não desenvolveram exatamente, né, uma política bem definida nesse globo. E os países de segundo mundo, muitos perguntam, né, seriam os países socialistas, a União das Repúblicas Soviéticas. Esses países que estão, na verdade, na outra ponta desse desenvolvimento. Entenda, galera, que a bipolaridade ela vai ser uma vertente internacional até o fim desse grande bloco de países socialistas. E é o grande mote da Guerra Fria, galera. Podemos definir a Guerra Fria como um conflito bipolar a partir de ameaças que tem início com o presidente Harry Truman. Vamos retornar então com a Guerra Fria, galera, vem comigo, olha só. Agora nós vamos estudar o período clássico desse conflito. Galera, é período clássico porque, de fato, as principais características da Guerra Fria vão ser desenvolvidas nas décadas de 40 e 50. Basicamente, ele termina a 1953, 1955. É o período inicial desse conflito que mais aparece realmente nos concursos. E aí você vai entender o seguinte, cada lado desse conflito vai desenvolver suas próprias estratégias de expansão do capitalismo e do socialismo. Percebe? O que um faz de um lado, o outro vai basicamente copiar do outro. Parece até engraçado, irônico, cômico, mas realmente vai acontecer, percebe? Os americanos desenvolvem o chamado Plano Marshall. O Plano Marshall, gente, é um plano econômico. Ele tem a função, na verdade, de ajudar a Europa após a Segunda Guerra Mundial, para que ela não ficasse, de fato, afundada em pobreza e crise. A gente percebe que a Segunda Guerra Mundial, ela teve a Europa como seu palco, como sua principal, né, região de conflitos. Para os americanos, não seria interessante que a Europa mergulhasse em crise. Todo país ou região que mergulha em crise econômica acaba tendo uma solução um pouco mais drástica, um governo interventor. E intervenção não é legal, né, gente? Porque intervenção lembra socialismo. É aí que o Plano Marshall vai emprestar dinheiro para esses países para que eles possam se revitalizar após a Segunda Guerra Mundial. Só que olha que interessante, do outro lado, os socialistas vão fazer a mesma coisa. O Comecon, que é um conselho de assistência mútua, desenvolvido pelas potências socialistas nesse período, desenvolvido pelo próprio governo soviético, no sentido também de emprestar, auxiliar economicamente os países socialistas. Então, cada um, galera, vai tentar formar o seu clube, né, tentar formar o seu lado com o seu próprio plano econômico. O Plano Marshall de um lado e a Comecon do outro. Agora, no ramo do exército, no ramo militar, também teremos organizações militares desenvolvidas nesse período. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, é, na verdade, a expressão militar do bloco capitalista. O exército da OTAN teria a função de intervir em regiões para também impedir o avanço do socialismo. Ué, Gabriel, mas você disse que era uma guerra fria, que não vai ter conflito direto. Pois é, gente, não temos conflitos diretos, e sim conflitos indiretos. Tropas da OTAN atuando em algumas regiões do mundo, como principalmente a Ásia, e do outro lado, tropas do Pacto de Varsóvia, que é o braço militar do bloco socialista. O Pacto de Varsóvia, né, gente, na verdade, simboliza o poder do Partido Comunista da União Soviética, o PCUs, né, tentando de alguma maneira influenciar as repúblicas do leste europeu para aderirem cada vez mais ao socialismo. Então, toda potência que de alguma maneira quisesse sair da União Soviética, se desfazer desse governo, né, se afastar das intenções
de Joseph Stalin, que era o presidente da União Soviética nesse período, essas potências sofrerão a imposição das tropas do Pacto de Varsóvia. Elas vão atuar, por exemplo, na Tchecoslováquia, vão atuar na Iugoslávia, vão atuar em algumas regiões do leste europeu para impedir o esfacelamento da União Soviética até basicamente os anos 80. Por último, temos também o desenvolvimento de inteligências militares de cada lado desse conflito. A CIA de um lado, a Companhia de Inteligência Americana, tentando de alguma maneira espionar o inimigo, conseguir informações do outro lado, principalmente em relação à tecnologia nuclear, e a KGB, que também é a polícia secreta, né, da União Soviética, a antiga NKVD do período lá da Revolução Russa, né, a polícia secreta dos soviéticos no iniciozinho ali do período bolchevique, também vai tentar de alguma maneira espionar o outro lado para buscar informações. É o período, gente, da espionagem internacional, dos agentes secretos. Não é à toa que as histórias de James Bond se desenvolvem nessa época, né, na década de 50 e 60, mostrando como os americanos já têm esse interesse, de alguma maneira, criar um inimigo russo. Se você olhar para os primeiros filmes de 007, né, os inimigos eram basicamente russos, né, eslavos, homens do leste europeu. O cinema americano também vai buscar alimentar a Guerra Fria do seu modo. A gente percebe como a Guerra Fria ela aparece muito na literatura, nos quadrinhos, no cinema, nos cartoons, tentando de alguma maneira criar desavenças culturais entre os dois lados. Aqui, a defesa do modo de vida americano, né, do American Way of Life, do consumo, da liberdade, da democracia. E do lado de cá, a defesa da prosperidade socialista, da igualdade, da garantia de bons serviços públicos para todos os cidadãos, numa terra onde você buscaria uma equidade entre os indivíduos, dizendo que o capitalismo, na verdade, é o grande inimigo. Então, de cada lado, teremos desenvolvimento de projetos que vão atacar o outro extremo dessa bipolaridade. Temos três políticas muito importantes nesse período, pessoal, dos anos 40 e 50, que, na verdade, se estendem por basicamente toda a Guerra Fria. A política da corrida armamentista. Entenda, cada lado desse conflito desenvolverá novas técnicas militares, novas tecnologias bélicas para ameaçar o inimigo com chantagens. A corrida armamentista, por exemplo, foi muito feroz atrás da bomba atômica que tivesse o maior poder de destruição, o maior número de quilotons, né, que é a área de destruição da bomba atômica. Tem o desenvolvimento da bomba de hidrogênio, posteriormente a bomba de Tsar, né, que é uma das maiores, com maior potência, né, de quilotons de toda a Terra, e os testes nucleares começam a ser desenvolvidos nesse período, principalmente ali na região do Oceano Pacífico, né, entre o continente americano e a Ásia, uma região um pouco mais inóspita, onde você vai ter uma série de testes nucleares ameaçando o inimigo. Você percebeu, um número de testes nucleares nesse período avançou bastante nos anos 40, nos anos 50. E logo, logo a União Soviética também vai começar a ter os seus próprios testes nucleares, vai começar a ter a sua própria bomba nuclear de longo alcance. É um momento de muito medo, de muita ameaça entre esses dois blocos. E o mundo inteiro vai assistir isso um pouco amedrontado. A corrida armamentista ela chega a momentos muito tensos entre esses dois blocos. A corrida aeroespacial foi muito importante também, né? A conquista pelo espaço, a conquista por territórios para além do planeta Terra. Você percebe aqui como o projeto norte-americano, né, acabou de alguma maneira saindo um pouquinho atrás, porque a União Soviética, em 1957, teria lançado o seu primeiro satélite artificial no espaço, o famoso Sputnik, né? E também teria lançado o seu primeiro ser vivo ao espaço, a famosa cadela Laika, né, uma pastora alemã, que é lançada ao espaço e fica algumas horas em órbita, mas para os soviéticos foi uma vitória. Lançar o primeiro ser vivo no espaço para o bloco socialista foi um grande avanço e mostrava uma superioridade do regime socialista. Os americanos, no ano seguinte, em 58, fundam a NASA, né, a companhia, né, aeroespacial norte-americana, que existe até hoje, passa por um processo de desligamento hoje, a NASA, né, mas avança bastante nas questões tecnológicas, e também lançou o seu primeiro satélite artificial, o Explorer-1. Então, em 58, né, os soviéticos e americanos ficaram pau a pau ali. Os soviéticos tinham uma pouca vantagem, né, porque teriam colocado o primeiro ser vivo. Em 61, a União Soviética lança o primeiro homem ao espaço, o primeiro cosmonauta. É quando a corrida espacial ela chega no seu auge, né? Yuri Gagarin, o grande primeiro homem a chegar ao espaço, primeiro homem a fazer, na verdade, uma volta completa ao redor do círculo terrestre, por isso cosmonauta, né? Porque ele não chegou em nenhum corpo celeste, na verdade, ele deu uma volta completa ao redor da Terra.
primeiro homem a desferir a primeira palavra no espaço, a primeira frase no espaço, que é realmente uma frase muito inteligente, né? A Terra é azul. Ninguém sabia como era a Terra, ninguém sabia qual era o formato exatamente a olho nu, ninguém sabia a cor do planeta, a não ser por pesquisas. E assim o primeiro homem pôde desferir essa frase, que foi gravada e passada pelo mundo inteiro, mostrando como a União Soviética estava no topo do mundo, no topo do universo. O grande problema é em 1969, né, gente? Os americanos conseguem colocar o primeiro homem na Lua. Neil Armstrong, o nosso astronauta norte-americano, diz que é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade, algo gravado em áudio e vídeo, passando basicamente em todas as televisões do mundo inteiro. Foi quando os americanos conquistaram o universo, né, gente? Chegar na Lua, de alguma maneira, para a sociedade americana foi um grande avanço e mostrava como o capitalismo era interplanetário, de alguma maneira, né? Poderia construir o avanço do homem para além da Terra. Existem essas polêmicas, né, se o homem realmente pisou ou não, se foi uma farsa, se era um estúdio. Galera, para a história, pouco importa. Pouco importa se pisou realmente ou não pisou. Porque o impacto que esse fato teve no mundo naquele período foi um impacto muito positivo, um impacto muito violento, mostrando como o bloco capitalista, de alguma maneira, estava no topo do mundo nesse contexto, né? Pouco importa se foi verdade ou se não foi. O que o jornalismo da época noticiou foi como verdade. Então, o que o povo compra é o que de fato aconteceu, né? Essas polêmicas, na verdade, elas foram criadas posteriormente, mas para esse período foi muito importante, mostrando o avanço da sociedade americana e a defesa desse modelo de vida capitalista estadunidense. Há um senador norte-americano nesse período também, na década de 50, Joseph McCarthy, que desenvolve uma política cada vez mais feroz no combate do socialismo dentro dos Estados Unidos, dando origem ao que a gente chama de macartismo, a política de Joseph McCarthy. O macartismo, gente, consistiu numa perseguição violenta a socialistas dentro do próprio território americano. É diferente da doutrina Truman, como a gente viu. O Truman visava uma política internacional de combate ao comunismo. O macartismo é outra coisa, é uma política de combate nacional, interno, dentro da sociedade americana. O McCarthy dizia, por exemplo, para os atores de Hollywood delatarem seus colegas que teriam práticas subversivas. Falava para os empresários nas companhias, né, nas empresas norte-americanas, também buscarem, né, perceber um pouco quais seriam os indivíduos, os cargos ocupados por indivíduos subversivos. Essa prática da subversão do comunismo é algo visto como realmente uma caça às bruxas nos Estados Unidos. Não é à toa que o macartismo vai ser chamado de período de caça às bruxas. O ator hollywoodiano Ronald Reagan, nesse período, se torna um dos grandes expoentes do macartismo, delatando uma série de colegas de estúdio, diretores, roteiristas, que realmente vão ser afastados de seus cargos por compactuarem com o bloco soviético. É um momento de intensa espionagem e de intensa ação da CIA em oposição à KGB. Então você entende como vai ser uma guerra realmente subjetiva, né? Eu não falei aqui ainda de nenhum tiro que foi dado, de nenhuma bomba lançada, pelo menos não nenhuma bomba lançada em nenhum território americano ou soviético, né? Essas bombas estavam sendo testadas. Então é um momento de intensas ameaças que configura uma estrutura básica desse conflito. Apesar de ter sido uma guerra fria, de fato nós temos alguns conflitos, obviamente indiretos, entre os dois lados envolvidos nessa guerra, entre a União Soviética e Estados Unidos. Um dos mais importantes é a Guerra da Coreia. 3 anos de conflito nesse país que havia sido dividido após a Segunda Guerra Mundial. A Coreia havia passado por uma ocupação japonesa desde o iniciozinho da década de 10 até 1945 e nesse momento estava dividida entre Norte e Sul. As cores, né, já dizem respeito aos governos de cada região. Um governo do Norte vermelho, ou seja, um governo socialista, e o governo do Sul ligado aos Estados Unidos, né, ligado à influência capitalista. Em 1950, o Norte tenta de alguma maneira reunificar toda a Coreia, invade as regiões do Sul, iniciando um intenso conflito entre esses dois governos, né, a partir do paralelo 38, que dividia de fato as duas Coreias. É nesse momento que as tropas da OTAN vão intervir, representando os interesses do Sul, e obviamente a China, que estava logo ali próxima à Coreia, também vai defender os interesses do socialismo ao lado da União Soviética. Por isso que a gente percebe que é uma guerra indireta. É um exemplo de conflito indireto da Guerra Fria de fato, porque cada potência de um lado usará a Coreia como uma espécie de cobaia, né, meio que terceirizando essa guerra na Coreia.
É nesse momento que nós percebemos a assinatura do Armistício de Panmunjom em 1953, um tratado de paz entre as duas Coreias que reafirmava a divisão entre os dois países. Interessante perceber que nenhum dos lados, até hoje, reconhece a paz entre as duas regiões. Reconhece, de fato, um território em relação ao outro. A Coreia do Norte não reconhece o governo do Sul e o governo do Sul não reconhece o governo do Norte. Há uma separação completa, né? Tendo essa divisão entre dois regimes completamente antagônicos entre si até 2014, até a atualidade. Além da Guerra da Coreia, nós temos também intervenções dos Estados Unidos. Os americanos conseguem a instalação de bases de lançamento de mísseis nucleares na Grécia e na Turquia. Perceba, galera, região balcânica, região muito próxima da Rússia. É um momento de tensão, uma vez que os mísseis norte-americanos ficam bem apontados em direção a Moscou, utilizando os governos da Grécia e da Turquia como intermediários, né, como teste de ferro. A insurreição húngara em 1953 também é uma ótima expressão de conflitos, uma vez que aqui teremos, né, o desenvolvimento de movimentos populares em Budapeste que se colocarão contra o stalinismo, contra, na verdade, o socialismo centralizador. A Hungria tentará cair fora da União Soviética nesse momento, assim como também as tropas em Praga, na Tchecoslováquia, desenvolvendo a famosa Primavera de Praga em 68. Tanto em Praga como na Hungria, galera, teremos aí movimentos que não conseguirão ter sucesso. As tropas do Pacto de Varsóvia vão ser muito violentas, devastando a população civil e mostrando realmente a centralização dos interesses soviéticos na figura de Moscou, na figura da capital da União Soviética. Percebemos aqui como o regime socialista sofre alguns abalos, porque de fato temos algumas potências que pipocam para fora tentam pipocar para fora, obviamente, desse bloco, desenvolvendo movimentos revoltosos contra Stalin e contra os presidentes posteriores. É um aumento de tensão do bloco socialista e também um aumento de tensão em relação aos próprios americanos e à União Soviética. Galera, agora o negócio vai ficar complicado. Agora temos uma complicação. Presidente Joseph Stalin acaba por falecer. 1953, um momento de início da chamada Détente, ou como nós brasileiros conhecemos, a coexistência pacífica. De fato, galera, o presidente Stalin promoveu, desde 1924, quando assume o poder da União Soviética com a morte de seu antecessor, Vladimir Lenin, uma política muito agressiva na relação interna e externa. Foi, de fato, a era Stalin um período de forte agressividade, não é à toa que a perseguição a opositores foi muito grande nesse período. A morte do presidente Stalin, um homem de ferro, simbolizou um momento de tentativa de aproximação entre o bloco capitalista e socialista, uma vez que aquela clássica bipolaridade formada a partir de 1945, ela começa de alguma maneira a se enfraquecer. Então aqui teremos uma breve aproximação entre os dois blocos, a partir do presidente Nikita Khrushchev, que sucede Stalin, tentando de alguma maneira uma aproximação. É um momento que a China fica bem bolada, né? Ela não curte essa aproximação da União Soviética com os Estados Unidos, esse período mais brando da Guerra Fria, e acaba se afastando da União Soviética nesse período, um momento em que a China toma um socialismo cada vez mais radical, posteriormente nas mãos de Mao Tse-tung. Os planos SALT simbolizam muito bem esse período da coexistência, galera. Na verdade, nós temos dois planos SALT, o plano SALT 1 e o plano SALT 2. Eles simbolizam uma tentativa de desarmamento nuclear entre os dois lados da guerra. Primeiramente, né, terá ali um período, né, de proibição de testes nucleares em algumas regiões do mundo, uma tentativa de diminuir também a produção de ogivas numa escala mundial, numa escala global, mostrando como, de fato, tanto Khrushchev como o presidente Kennedy nos Estados Unidos, de alguma maneira estavam ali buscando uma guerra um pouco mais branda, uma diminuição desses conflitos em uma escala mais internacional. É o momento da desestalinização, tá ok, gente? Um momento de abandono das políticas de Stalin. O próprio Partido Comunista da União Soviética, o PCUs, né, faz um novo congresso simbolizando essa desestalinização de maneira oficial. E nós começamos a ter uma série de ramificações pelos partidos comunistas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. O PCB passa por um racha, passa por uma ramificação, né, de um grupo um pouco mais stalinista e outros grupos mais brandos, né, ligados mais ao trotskismo, ao leninismo. E a gente percebe o desenvolvimento de várias tendências socialistas pelo mundo inteiro. Configurar o socialismo como uma doutrina homogênea é um erro, né, gente? Na verdade, você percebe várias
subdoutrinas socialistas dentro da macro-ideologia socialista nesse período, e a desestalinização ela tem um papel fundamental nisso, né? De promover várias tendências distintas ao redor do mundo, tanto o socialismo mais violento, como é o caso da China, como o socialismo de orientação um pouco mais branda, de orientação um pouco mais nacionalista, como a gente percebe, por exemplo, na Iugoslávia de Tito, né? Então, a gente percebe essas tendências. Porém, apesar dessa coexistência, nós temos alguns eventos que começam a mudar um pouco esse bloco, começam a mudar um pouco esse quadro. A criação do Muro de Berlim em 61 foi fundamental. Na verdade, a Alemanha estava dividida entre dois governos, né, gente? O cerco à Alemanha foi muito notório. A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. E nós também tínhamos uma divisão na capital. Berlim também era dividida em dois governos, Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Só que, nesse momento, nós tínhamos intensas fugas da região oriental para a região ocidental. Vamos lembrar, né, gente? A região ocidental pertencia ao governo capitalista. E, na verdade, os americanos incentivavam a fuga de muitas pessoas do lado socialista para o lado capitalista, defendendo a prosperidade do seu regime, né? Nessas fugas ilegais, por aviões fretados, túneis subterrâneos, enfim, todo tipo de aparato utilizado para as fugas, o governo soviético financia a construção desse muro, o famoso Muro de Berlim, que se tornou um grande símbolo da Guerra Fria a partir dos anos 60. Uma cidade dividida entre duas realidades completamente distintas entre si, uma história muito interessante mostrando como a Alemanha sofreu realmente imposições muito duras nesse período e acabou sendo dividida entre dois contextos, entre dois paradigmas completamente antagônicos entre si, completamente diferentes entre si. O Muro de Berlim que se torna um grande símbolo e acaba caindo no final dos anos 80, lá no ano de 1989. A crise dos mísseis também trouxe momentos mais agressivos e mais tensos. Cuba havia passado por uma revolução socialista no ano de 59, a partir de Fidel Castro e Che Guevara, que na verdade não tinha uma intenção socialista no início, né? Foi uma revolução muito mais patriótica do que propriamente socialista no início, mas depois acabou sendo cooptada pelos interesses soviéticos e de fato passou por um governo socialista nos anos 60. Galera, Cuba está a alguns quilômetros da costa da Flórida, ou seja, nós tínhamos uma ilha socialista no meio do continente sul-americano, no caso ali da Centro-América, né, da América Central, a alguns quilômetros do governo americano. É um momento muito tenso. A instalação de bases nucleares em Havana, direcionando mísseis para o governo norte-americano, que está logo ali. É o momento que a União Soviética e os Estados Unidos iniciam o seu pior período da corrida armamentista, né, gente? Ficamos aí a um dedo, a um segundo, a 1 milímetro de fato de entrarmos numa guerra nuclear, porque os mísseis estavam muito próximos do governo americano e a União Soviética estava ameaçando um ataque. O governo de Kennedy promove ali naquele contexto um cerco naval à bacia de Cuba, começa a bloquear o país, né, militarmente falando. Ficamos na iminência de um ataque nuclear que nunca ocorreu, até porque estamos vivos aqui, né, para contar essa história. E de fato foi o momento mais próximo que a Guerra Fria chegou aí a uma temperatura maior, uma temperatura um pouco mais elevada, mais quente. Cuba simbolizava um governo que incomodava muitos americanos e na verdade incomoda até hoje, porque permanece dentro do paradigma socialista até a atualidade. Kennedy, no ano seguinte, acaba morto em solo americano. O presidente acaba recebendo um tiro na cabeça, na verdade dois, né? Um tiro no peito e um tiro na cabeça, quando passeava pelas ruas de Dallas, no ano de 63, ao lado da sua esposa. Um momento muito crítico para a história americana, né? O segundo presidente morto em solo americano, o primeiro teria sido Abraham Lincoln, e foi um momento de total perda de noção da história americana. Quem foi o cara que matou Kennedy? De onde partiu esse tiro? Óbvio, o primeiro culpado, é claro, será a União Soviética, né, gente? É um momento em que o governo americano, o Congresso americano vai apontar dedos para a União Soviética, acusando o governo de espionagem de ter assassinado o presidente Kennedy. Então é um momento em que a coexistência pacífica deixa de ser pacífica a partir de 63 e nós retornamos a intensos conflitos em escala global. Galera X, com a morte do presidente Kennedy, a gente percebe um momento de muita crise. Uma nova histeria contra o comunismo ao redor do mundo, principalmente a partir dos Estados Unidos, né? A gente percebe como essa coexistência pacífica, ela deixa de ser exatamente pacífica a partir desse momento, né, em que o presidente acaba sendo assassinado e novas relações mais tensas se estabelecem entre a União Soviética e Estados Unidos. A Aliança para o Progresso mostra bastante essa questão, né? A gente tem uma aproximação entre o governo brasileiro e o governo norte-americano nesse contexto. Já estamos num contexto pós-64, um momento em que, de fato, a aproximação entre esses governos vai ser notória a partir do golpe militar de 64 no Brasil,
que tem interferência do governo americano com a chamada Operação Brother Sun. Essa é uma operação militar, né, que na verdade já foi comprovada em documentos recentes, que mostra, na verdade, uma aproximação entre a Marinha norte-americana, os Marines nos Estados Unidos, e a alta cúpula militar no Brasil, que teria objetivado o golpe a partir da 4ª Infantaria com Olímpio Mourão Filho, no fatídico golpe de 64, que já foi abordado em outras aulas aqui no Projeto X. A Operação Brother Sun, na verdade, consistiu no auxílio do governo americano caso houvesse alguma resistência ao golpe em 64. A gente sabe que essa resistência nunca ocorreu, né, gente? Jango acabou pedindo asilo político no Uruguai naquele contexto, o Brizola até tentou uma breve resistência militar, mas a esquerda no Brasil já estava basicamente esfacelada, não teve como resistir de maneira contundente ao golpe, o que consolida um braço, um tentáculo norte-americano na América Latina a partir do governo militar em 64. Não só em 64, mas também ao redor das ditaduras militares na América Latina, você percebe a interferência norte-americana. A gente vê isso muito claro no 11 de setembro de 73, no Chile, quando Salvador Allende perde a vida no Palácio de la Moneda com a ascensão, né, do governo norte-americano naquela região. Então você percebe, pessoal, como de fato essas ditaduras têm o braço norte-americano, está exatamente ligado ao contexto da Guerra Fria. Não pode descolar um contexto do outro. Isso, na verdade, já foi estabelecido em vasta literatura historiográfica ao redor do mundo, como, de fato, essas operações militares na América Latina em prol de ditaduras mais autoritárias, né, realmente mais centralizadoras, obedece ao interesse norte-americano de não permitir o avanço do socialismo na América Latina, já que Cuba havia se tornado uma grande potência socialista muito próxima do território norte-americano. Uma outra expressão disso é o Plano Colombo, uma ajuda econômica dos Estados Unidos à Ásia. Lembra que a gente falou do Plano Marshall no iníciozinho da aula de hoje? Então, é a mesma coisa, só que é um plano destinado basicamente ao oeste da Ásia, para tentar de alguma maneira fazer com que a China comunista não influenciasse aquelas regiões, mais uma vez contendo o avanço do comunismo em algumas áreas do Extremo Oriente. Então você percebe como essa coexistência pacífica de fato não estava mais acontecendo e nós caminharemos para períodos um pouco mais duros e violentos desse conflito. Mas galera, isso a gente vai analisar numa outra aula. Quero deixar a primeira parte da aula de Guerra Fria por aqui, para que a gente possa entender melhor esse conflito de maneira mais contundente na parte 2. Não deixe de assistir, pessoal. Conto com vocês para que a gente possa multiplicar suas chances de aprovação. Um grande abraço e até a próxima.